Meus irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues. Eu gostaria de estar aqui trazendo um assunto bem interessante para cada um dos irmãos. Um vídeo vai ser bem rápido, mas é muito interessante e eu gostaria que você meditasse nisso. Na palavra de Deus, aqui no livro de 2 Timóteo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, no capítulo de número 2, no versículo 15, nos diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tenha do que se envergonhar, e que maneje corretamente a palavra da verdade. É muito necessário, meus irmãos, principalmente nos dias de hoje, estudarmos a palavra de Deus, buscarmos em Deus o conhecimento de sua palavra, da revelação da sua palavra através do Espírito de Deus, com bastante oração, com bastante meditação na sua palavra, para que nós possamos defender a nossa fé, para que nós possamos pregar a palavra de Deus com sabedoria e não passarmos vergonha. Muitas pessoas hoje estão passando vergonha, estão falando coisas que não existem na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. E eu gostaria aqui de compartilhar um pouco de algumas coisas que é interessante, porém, apenas um leigo, apenas uma pessoa sem conhecimento nenhum da Bíblia pensa de forma tão errada em algumas questões que eu vou estar apresentando aqui. E eu já fiquei muito preocupado no início da minha fé. Me perguntavam alguma coisa, eu não sabia, porque eu ouvia alguma coisa e falava, é isso que diz a Escritura, mas não era as Escrituras que dizia, era algo que eu tinha ouvido. Como quando Eva comeu a maçã. Eu já fui repreendido por isso uma vez, que eu falei que numa mensagem que Eva, quando ela mordeu a maçã, ela desobedeceu a Deus. Isso foi no início da minha fé. E um irmão chegou até mim e perguntou, pastor, ou seja, ô irmão, na época eu era apenas um obreiro, comecei ali pela fé e não tinha conhecimento. Mas ele me perguntou, aonde na sua Bíblia que fala que Eva mordeu a maçã? Eu falei, mostra aqui, fui lá na Bíblia e procurei para tudo quanto é lado e não encontrei, porque não existe isso na Bíblia. Muitas pessoas falam um monte de besteira e fala que a Bíblia diz, quando a Bíblia não diz. Eva, ela comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso é bíblico. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, aqui na Bíblia, versículo de número 9. Então, ela comeu, tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal e comeu, mas não fala que fruto, que tipo que era esse fruto, que era uma maçã, uma pera, uma banana, mas era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas como eu via aqueles livrinhos, aqueles panfletinhos da Testemunha de Jeová, Eva mordendo a maçã e dando aquela maçã para Adão, aquilo ficou na minha mente. E eu depois comecei a pregar que Eva comeu a maçã. Muitas pessoas pregam que não cai a folha de uma árvore, se não for da vontade de Deus. Eu acredito nisso, que não cai sequer uma folha de uma árvore, se não for permissão de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Mas muitas pessoas falam, está escrito nas Escrituras que não cai uma folha da árvore. Aonde está escrito isso? Em qual Escritura? Não existe isso em Escritura nenhuma, porque isso não é bíblico. É coisas que nós ouvimos falar e depois ficamos falando a mesma coisa. E fala ainda que a Bíblia diz, quando a Bíblia não diz. Então, irmãos, é necessário estudar a palavra de Deus. É necessário você que é um cristão, que iniciou na sua fé, ou você que já está na fé há muito tempo,
que você leia a palavra de Deus, busque conhecimento de Deus, para que você possa viver realmente segundo a luz da palavra do Senhor. Essas perguntas perguntas interessantes. Outra pergunta, que é uma vergonha, meus irmãos, um cristão não saber responder essa pergunta. E eu sei que muitos que vão estar vendo esse vídeo não vai saber me responder corretamente. Vai ficar perdido, vai ficar indeciso, ou vai chutar, eu vou chutar, mas não tem certeza. Aquela pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Muitos vão falar, olha, a galinha veio do ovo. Se a galinha se não tivesse o ovo, não tinha vindo a galinha. E se não tiver a galinha para botar o ovo, que jeito que vai nascer? Então as pessoas não sabem responder isso. Cristãos, pessoas dentro da casa de Deus. E eu gostaria de perguntar para você, e esperar aqui um minutinho. Eu vou te fazer essa pergunta e responde com toda a sua sinceridade. Depois você vai ver aqui a resposta, mas eu gostaria que você respondesse no seu pensamento aí. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pensa aí, vou deixar você pensar um pouco. Pronto? É uma pergunta que às vezes muitas pessoas ficam com a cabeça em parafusos. E agora? Quem nasceu primeiro? Eu acho que foi o ovo, eu acho que foi a galinha. E fica naquela indecisão, incerteza. Mas, irmãos, para quem conhece a Bíblia, isso é uma coisa muito simples. A Bíblia nos diz, vamos para a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus nos diz em Gênesis, capítulo de número 1, capítulo 1, versículo de número 25, que Deus criou os animais. Então, quem nasceu primeiro foi a galinha. Deus criou um casal de cada animal, segundo as suas espécies, e encheu a terra com as criações de Deus. Então, um cristão, meu irmão, ele tem que saber, ele tem que ter base, e base aonde? Bíblica, dentro da palavra de Deus. São coisas muito insignificantes, pequenas, mas muitos cristãos estão decepcionando a sua fé. Então eu gostaria que você meditasse na palavra de Deus, busque ao Senhor, procura conhecer a palavra de Deus para que você não venha a ser envergonhado. Amém? Eu peço para que você me acompanhe no meu canal, no YouTube, e também compartilhe esses vídeos, peça para aquelas pessoas que vocês conhecem me acompanhar e me ajudar assim a transmitir a palavra de Deus. Esta é a finalidade, o objetivo que eu tenho no meu coração, de poder transmitir a palavra do Senhor a cada coração. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.